grave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Hoje, dia 30 de novembro, comemora-se o dia da reforma agrária. E nós temos ouvido muito acerca desta tão esperada reforma agrária, defendida por uns, combatida por outros. Se fosse realmente fazer uma reforma agrária como deve ser feita, certamente todos ganhariam. Mas como muitos estão apresentando uma proposta contrária à ordem, ao progresso, nós só temos que lamentar que ela ainda está aí, né, como passo de tartaruga. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o reverendo Silas Campos. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à doutrina que os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo. Ensino dos apóstolos, doutrina. O que significa isso? Quando nós falamos em doutrina, algumas igrejas, quando falam em doutrina, eles falam assim: quinta-feira é o culto de doutrina. Você vai lá, o pastor fica falando sobre usos e costumes. O pastor fala sobre o tamanho da saia, o corte do cabelo, o batom, o brinco, sobre piercing, sobre tatuagem. Irmãos, nós não entendemos que doutrina seja isso daí. Nós entendemos que quando você fala em doutrina, você está falando sobre verdades importantes, reveladas por Deus, sobre o próprio Deus, seus atributos, sua pessoa, sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Por que nós cremos que a Bíblia é um livro especial, sobrenatural, sagrado, sobre verdades que Deus revela acerca do homem. Quem é o homem, quem é a mulher, quem sou eu, acerca dos anjos, acerca de Satanás, acerca do pecado, acerca da salvação, acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da pessoa do Espírito Santo. Doutrina é você estudar sobre o que é conversão, o que é novo nascimento, o que é regeneração, o que é justificação, santificação, adoção, o que é igreja. Qual é a missão da igreja? Qual o propósito da igreja? O que é eclesiologia? Como que uma igreja deveria se portar? Quem deveria, quais são os cargos que tem numa igreja? Pastor, diácono, o que mais que tem que ter numa igreja? Que pode ter, deveria ter. Doutrina é você estudar o que a Bíblia fala sobre marido, mulher, qual o papel do homem no lar, qual o papel da mulher no lar, qual o papel dos filhos. Doutrina é você falar e estudar sobre o fim dos tempos, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a vida eterna, sobre a vida futura. Um pastor chamado Peter Levis, ele falou assim, próximo quadro: dizer, como alguns dizem. Eu vi isso 2 dias atrás. Eu estava pregando em Boa Vista, e eu comecei numa semana de um encontro de várias igrejas, semana batista, semana de várias igrejas batistas juntas. Eu comecei a pegar meio pesado na doutrina, doutrinas que os batistas têm se esquecido. Teve pastor que falou isso daí, ó, e tá ficando muito, doutrina não é tão importante, importante é vida, importante é o amor. É mais ou menos isso aqui, ó. Tem gente que fala: esqueça a doutrina, vamos evangelizar, vamos amar, vamos cantar. É tão ridículo falar assim quanto uma equipe de futebol que diz: esqueça a bola, vamos continuar o jogo. Sem doutrina, você não tem culto, você não tem igreja, você não tem nada. Não dá para esquecer a doutrina. Eu gosto muito de um livro que, não sei se está aí para vender, um livro escrito por D.A. Carson, esse grande teólogo, um dos maiores teólogos, de acordo com Augusto Nicodemos, um dos maiores conhecedores de Velho Testamento e Novo Testamento. D.A. Carson escreveu um livro cujo título já se explica, resume o livro. O título do livro é Somos Todos Teólogos. Somos todos teólogos. Tem gente que fala: eu não gosto de teologia. Você é um teólogo. Você não gosta de teologia? Você é um teólogo. Se você não gosta, não estuda, você é um teólogo. Você é um teólogo fraco, um teólogo pobre, mas você é um teólogo. O que você conhece acerca de Cristo é desse tamanho, mas essa é a sua teologia, e você tem que viver com ela, é ela que te sustenta. Somos todos teólogos. Ou você é um bom teólogo ou é um mau teólogo. É mais ou menos igual os homens casados.
Todos nós somos chamados para assumir a liderança espiritual do nosso lar. Nós somos todos, poderíamos dizer, nós somos todos sacerdotes do lar. Não tem como você falar, eu não nasci para isso, eu não tenho dom, eu não tenho jeito. Teve um marido que falou para mim: pastor, você está querendo que eu seja um jacaré, mas eu nasci lagartixa. Eu não passo de uma lagartixa, eu não sou nada. O senhor quer que eu haja que nem jacaré? Olha, não importa, se você nasceu homem, você se casou, Deus já te chamou, Deus já te deu autoridade e responsabilidade de ser o pastor da sua esposa, o pastor dos seus filhos. Ou você é um mau pastor, ou você é um bom pastor. Ou você não está cuidando da alma dos seus filhos, da sua esposa, e está sendo negligente, e vai ter que prestar contas disso diante de Deus. Ou você é um bom pastor, mas que você é um pastor da sua casa, você é. Ou você é um pastor capenga, ou você é um bom pastor, mas você é pastor. Não tem como você falar: ah, pastor, a minha esposa que é líder lá em casa. Está errado, está errado. Deus não abriu essa exceção na sua palavra, e você não tem o direito de fazer isso. E tem gente que fala: não vou falar doutrina não, doutrina afasta muita gente, doutrina divide. Se o pastor começar a pregar muita doutrina, ele vai perder algumas pessoas. É melhor a gente falar de amor, falar de graça, falar de esperança, falar de promessa. Não fala de doutrina, não fala de céu, inferno, pecado, não fala de Cristo, das suas exigências, dos seus atributos. Não começa a apertar muito, você vai perder gente. E aí o pastor fraco, a igreja fraca começa a baixar o nível no seu padrão de ensino, de pregação. O que acontece? Ela começa a encher de gente que não está ali por causa de Cristo, não está ali por causa da verdade. Pessoas estão ali porque a igreja é light, porque a igreja tem um programa legal. Essas pessoas, o que acontece? Elas estão ali, mas se aparecer uma outra igreja mais light, mais legal, com um cantor famoso, eles vão tudo embora lá, para aquela igreja. Então você enche a igreja e você fica iludido: a nossa igreja está crescendo. Não está crescendo. A sua igreja, ela está inchando apenas, e para ela desinchar é rápido. É só aparecer alguém na cidade que tem um salão maior, um prédio maior, um papo mais macio, essas pessoas vão embora. Charles Haddon Spurgeon falou assim, olha essa próxima frase: os homens, para serem verdadeiramente ganhos para Cristo, precisam ser ganhos pela verdade. A pessoa que entende que o pastor João Bosco está pregando a verdade, ele fala: eu não troco o meu pastor, que está há tantos anos fielmente pregando a verdade, eu não troco por esse novato que apareceu aí. Esse camarada, não sei de onde ele vem, para onde que ele vai, eu não caio, não há entre. Lá o papo dele está muito macio, é perigoso. Os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. A pessoa que vem para a sua igreja porque ele entendeu o Evangelho, ele ama Cristo, essa pessoa fica ao seu lado, essa pessoa persevera, fica firme. Agora uma outra pergunta que eu lanço para nós, para nossa consideração aqui, irmãos: por que a doutrina bíblica é tão importante? Por que doutrina bíblica é algo tão importante? Por quê? Em primeiro lugar, porque a forma como você pensa determina a forma como você interpreta a realidade, reage e toma suas decisões. Aquilo que você entende por doutrina, por verdade, aquilo influencia você na sua segunda-feira, na sua terça-feira, nos seus negócios, na educação dos filhos, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, e aquilo influencia você na sua empresa, no seu emprego. A forma como você pensa, as coisas que você acredita, determinam a forma como você interpreta as circunstâncias, o mundo, a vida, a sociedade, a forma como você reage e toma suas decisões. Vocês lembram? Os dois discípulos na estrada para Emaús, Jesus encontra os dois, após a sua ressurreição, Jesus encontra esses dois discípulos, eles não percebem que é Jesus que está andando com eles, e eles estão profundamente tristes, desanimados, desolados, eles estão chutando balde, eles achavam que Jesus
ia libertar o seu povo, o povo de Israel, do cativeiro romano, e Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi morto, morreu a esperança deles, morreu a alegria deles. Eles estavam desanimados, até que Jesus abre a mente deles, que o Filho do Homem tinha necessidade, era imprescindível que o Filho do Homem sofresse, que ele padecesse, que ele morresse e que ele ressuscitasse para a glória de Deus Pai. Quando eles entenderam o que Jesus explicou, quando a mente deles foi organizada à luz da verdade, à luz da doutrina correta, eles ficaram tomados de alegria, eles não voltaram mais, eles pelo contrário, foram de volta para Jerusalém, para encontrar com os discípulos. O desânimo deu lugar agora para a alegria, para o entusiasmo. Veja então que doutrina errada pode dar depressão. Se você não tem doutrina certa, se você ficar assistindo muito a televisão, muito a internet, o que eles dizem acerca do que está acontecendo, e você começa a enxergar as circunstâncias do nosso Brasil, as circunstâncias do nosso estado, da nossa cidade, da sua família, à luz do jeito que a Rede Globo enxerga, você vai acabar em depressão. Nunca vai ter um dia que você vai ligar a televisão e o Bonner vai falar assim: a situação de desemprego no Brasil está muito séria, nós temos mais de 12 milhões de desempregados, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas de águia, né? Você nunca vai ver isso daí, você nunca vai ouvir isso da Rede Globo Televisão, é sempre pessimista, pessimista, pessimista. Então, para de ouvir tantos homens, começa a ler mais a palavra de Deus, se informar e analisar e interpretar o que está acontecendo à luz da verdade. Hoje tem crente, talvez você é um deles, talvez você conhece alguém, tem crente que está com medo da esquerda, está com medo do comunismo, está com medo do Islã que está crescendo no mundo. Você não precisa ter medo de nada, não. O que Jesus falou? Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, fica frio, Jesus sabe o que está fazendo, Ele é forte e poderoso suficiente para sustentar a sua palavra, para levar a sério o seu projeto e a igreja terminar triunfante no fim dos tempos. Amém? Em Lucas 12, 32, o que Jesus fala? Jesus fala para os discípulos: não tema, pequeno rebanho, vocês são pequenos, vocês são perseguidos, vocês se sentem inferiorizados, mas não tenham medo, Jesus falou, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Deus já decidiu dar o reino dele não para os grandes, não para a maioria, mas para vocês, a minoria. Fique tranquilo, a vitória é de vocês já. Por que doutrina é tão importante? Porque a forma como você crê, a forma como você pensa, determina a forma como você interpreta a realidade. Questão de cosmovisão. Segundo lugar, porque aquilo que você crê influencia a sua decisão e seu destino. Aquilo que você crê influencia suas reações, suas ações, suas decisões. Uma vez eu fui pregar com a minha família, viajamos de Bragança Paulista até Goiânia. Chegando em Goiânia, o pastor que ia nos hospedar mandou o filho dele nos encontrar num posto na entrada da cidade, porque a casa dele era complicado de chegar. Naquele tempo não tinha GPS, naquele tempo não tinha o Waze, não tinha essas coisas. Então chegamos no posto de gasolina e encontramos esse rapaz muito legal, muito joia, tal, e ele estava num Uno branco. E ele falou: pastor, então você só me segue, eu estou nesse Uno branco, ok? Ok. Era já 5:30 da tarde, as ruas de Goiânia estavam no horário do rush, estavam lotadas de carro, e eu fui seguindo aquele Uno branco, fui seguindo, irmãos, em algum lugar lá, acho que entrou um outro Uno, e troquei de Uno, eu estava seguindo o Uno branco, e aquele Uno branco foi, e entra e sai de rua, e entra avenida, e eu atrás dele. Quando aquele Uno branco para lá num bairrinho de Goiânia, quem desce do carro não é o filho do pastor, é uma outra pessoa. Eu falo: oxe, e agora? Daí eu falei: caramba, minha esposa começou a ficar brava comigo. Eu falei: mas
Eu tinha certeza que esse uno era o uno do filho do pastor. Eu estava crendo de coração. Então, irmão, sinceridade não basta. Até mesmo para seguir um carro, até mesmo para chegar num certo endereço. Se você tiver as direções erradas, você pode ser sincero, honesto, dedicado. Se você está com o mapa errado, você vai chegar no lugar errado. Se para chegar no endereço você precisa mais do que sinceridade, quanto mais para chegar ao céu, quanto mais para ter um bom relacionamento com Deus. O que você crê ou deixa de crer, o que você conhece ou ignora, define suas decisões e seu destino final. Por isso, doutrina é coisa muito séria. A gente não pode brincar com doutrina, não pode falar, pastor, relaxa um pouco, não põe tanta doutrina na igreja. Ô pessoal, para de esses livros doutrinários aí, EBD, não precisa EBD não, para que Instituto Bíblico, para que EBD, classe, vamos fazer só um culto de louvor, de celebração. Tem muita igreja grande, onde só tem um culto de celebração uma vez por domingo. E os membros falam, eu vou naquela igreja porque, poxa, o domingo é todo meu. É só ir lá no culto de manhã, daí eu estou livre o resto do... É só ir lá à noite, estou livre, é só um culto à noite. O domingo eu acordo tarde, faço churrasco, tal. E outra coisa, chega lá, é um culto de celebração. O pastor prega um sermão motivacional, um sermão que coloca a gente para cima, uma promessa da palavra de Deus, e a gente sai, é só dar uma oferta generosa, e ir embora, e a coisa está tranquila. Não, doutrina é importante, nós precisamos de escola bíblica dominical, nós precisamos de estudos bíblicos em pequenos grupos, nós precisamos de sermões que motivam, sermões que encorajam, mas que tenham sempre o encorajamento alicerçado na palavra de Deus, em Cristo, no Evangelho dele. Por que doutrina é importante? Por que Deus valoriza tanto essa questão da doutrina? Por quê? Porque a doutrina bíblica nos protege de falsos mestres e suas enganações e seus ensinamentos distorcidos. Lá em Atos do capítulo 20, versículo 27 a 31, você tem o apóstolo Paulo falando com os presbíteros da igreja em Éfeso, e ele fala, vamos ler juntos para acordar? Vamos lá? Leia forte, leia alto, para você abençoar as pessoas ao seu redor e para você gravar melhor esse texto. Vamos lá, vamos juntos, leiamos. Pois não deixei que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Amém? Na igreja de Colossenses aconteceu isso, não foi? Falsos mestres chegaram e começaram devagarzinho, eles não começam de repente. O falso mestre, ele entra na igreja, ele faz amizade com todo mundo, faz amizade com o pastor, ele dá uma ajuda para a construção, ele se mostra muito legal, ele até traz visitantes para a igreja, mas devagar, ele vai ganhando oportunidade de ensinar. E aconteceu isso em Colossenses, e daqui a pouco tinha falsos mestres no púlpito da igreja, subjugando o povo daquela igreja a seguir as leis e regras do Antigo Testamento, falando para o povo que o povo precisava se circuncidar, guardar o sábado e uma série de coisas. É um perigo, mas daí Paulo vem e escreve aquela carta pregando Cristo, a graça, o papel da lei, que não é daquele jeito que estava sendo distorcido. A lei tem uma importância para nós no Novo Testamento, mas não distorcida como estava sendo por aqueles falsos mestres na cidade de Colossos. Por que a doutrina é importante? Porque a doutrina é algo libertador. A doutrina é importante, ela parece chata, mas ela liberta a gente. Jesus, ele falou para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, na minha doutrina, verdadeiramente serão meus discípulos, e vocês então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A minha verdade os libertará. Eu gosto de falar para
pessoas que vêm de igrejas neopentecostais para a minha igreja, e eles vêm e eles falam assim: pastor, lá na sua igreja tem culto de libertação? Nós temos um filho lá com um problema sério, de vez em quando ele fica meio endemoniado. A sua igreja tem culto de libertação? Eu falo: na minha igreja todos os cultos são de libertação, porque na minha igreja todos os cultos nós pregamos a palavra de Deus, e aonde a palavra de Deus, a verdade é pregada, libertação acontece. Glória a Deus, glória a Deus. O culto onde a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo usa a verdade para libertar a gente das nossas ignorâncias, das nossas idolatrias, do nosso orgulho, dos nossos objetivos equivocados, da nossa insegurança, dos nossos medos infundados, etc. Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé. Você já estudou a doutrina da justificação pela fé? Aquele ato judicial de Deus, aonde Deus, você não faz nada, Deus declara, você apenas crê em Cristo, e Deus declara você perdoado, justificado, lavado no sangue de Jesus. Essa é a doutrina da justificação pela fé. O que aconteceu? Martinho Lutero, coitado, ele sofria dentro da igreja católica. Quando ele descobriu no livro de Romanos a doutrina da justificação pela fé, o que aconteceu? Ele foi liberto, e ele ensinou muita gente, e milhões de pessoas também foram libertas através da pregação de Martinho Lutero, libertas do medo da morte, libertas da prática do autoflagelo que a igreja católica colocava sobre as pessoas, liberto da questão das penitências, das indulgências que a igreja católica falava que as pessoas têm que comprar para poder ganhar de Deus favor, ganhar bênção. Foi liberto dos sacrifícios e do poder abusivo do Papa e da igreja dos seus dias. Doutrina liberta. Martinho Lutero conheceu a doutrina da justificação pela fé. Ele falou: Papa, desculpa, você está exagerando, você está querendo ser mais do que Cristo na minha vida, eu estou fora, fica você com o seu autoritarismo, eu vou seguir um outro caminho, eu vou seguir a Cristo. Você não vai mandar na minha vida, você não vai colocar uma canga em mim, eu quero usar a canga de Cristo, não a sua. Por que doutrina é importante? Porque doutrina liberta, gente. Deixa eu mostrar para você como doutrina é muito importante. Agora eu vou falar o seu coração, porque todos nós aqui passamos por problemas, todos nós enfrentamos lutas, dificuldades. Deixa eu mostrar para você como que doutrina é importante para esse problema, aquela luta que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar no futuro. Vamos falar sobre o exemplo de Jó. O exemplo de Jó. Jó é um perfeito exemplo sobre a importância da doutrina. Presta atenção. Alguns de vocês hoje estão passando por tribulações, estão passando por tempos difíceis. E a sensação que vocês têm, com o problema que vocês estão enfrentando, a sensação que vocês têm é de que ninguém entende a sua dor. Que ninguém jamais passou pelo que você está passando, que ninguém consegue sentir o que você está sentindo, mas isso que você está pensando é mentira, isso não é verdade. Que a Bíblia fala que não sobrevém ao homem tentação, provação que não seja humana, comum aos homens. E quando a Bíblia fala isso, lá em Coríntios 10, ela está falando que essa dor, essa tristeza, esse problema que você está passando, outros já passaram, outros estão passando também, e outros vão passar. Você não é o primeiro, e você também não é o último que vai passar por essa doença, por esse desemprego, por esse divórcio, por esse problema com o filho, com a filha. E a Bíblia relata a experiência de Jó. A Bíblia fala em primeiro lugar que Jó não era um crente capenga, não era um crente nominal, não era um crente que só dava o dízimo, ia um pouquinho para esquentar banco na igreja, ia embora e só pensava nele mesmo, no seu reino e não no reino de Deus. Jó era um homem declarado por Deus, testificado por Deus como homem íntegro, honesto, não era corrupto. Ele era rico, mas não era corrupto. Ele era íntegro. Ele era temente a Deus. Ele se desviava das coisas que não prestam, que são erradas, as coisas inúteis. Deus tinha abençoado Jó com 10 filhos, fazenda, lavouras, rebanhos, empregados e muito dinheiro e um bom nome, uma boa reputação. Mas um dia, estou resumindo só aqui, mas um dia, sem aviso prévio,
uma avalanche de tragédias leva tudo, inclusive a saúde de Jó. E em meio a tanta tristeza, a tanta dor, a tanta perda, Jó permanece firme com Deus. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo da fortaleza de Jó? Qual que é o segredo dessa força que manteve Jó em pé diante do seu Deus, apesar de tudo isso? Que a sua esposa desistiu. Ela falou: amaldiçoa Deus e morre. Jó falou: você está falando que nem uma doida, eu jamais vou amaldiçoar meu Deus. Aonde que Jó encontrou tanta força para permanecer firme no dia mau? E a resposta é doutrina, convicção doutrinária. Jó foi na IBD, a mãe dele lia a Bíblia, ele prestava atenção. Quando ele aprendeu a ler, ele lia as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus. Veja a profissão de fé de Jó, veja a profissão de fé de Jó. Olha o que ele fala, no meio da sua dor, na pior hora, olha o que ele fala: eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei porque que Deus permitiu tanta desgraça, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. O que me chama a atenção nessa declaração de Jó, no meio do seu sofrimento, é a convicção dele. A convicção dele. Ele não fala assim: olha, eu estou sofrendo, mas eu quero crer que... Ele não fala assim: eu sei que estou sofrendo, mas eu acho que o meu Redentor vive. Não, ele não fala assim. Ele fala: eu sei, eu não sei por que eu estou passando pelo que eu estou passando, não estou entendendo nada, mas eu sei de uma coisa, eu acredito, eu creio, eu tenho convicção. Eu não entendo porque eu estou sofrendo tanto, mas eu sei, eu tenho certeza de algumas doutrinas, de algumas verdades que me fortalecem nessa hora. Em primeiro lugar, ele declara, na sua declaração, na sua profissão de fé, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Gente, ele está falando aqui de Jesus Cristo. Ele está falando aqui do Jesus Cristo que foi prometido que viria ao mundo, e eles do Antigo Testamento eram salvos crendo na promessa da vinda do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E ele fala: eu sei que existe um Redentor. Ele não está falando de Deus Pai Criador, ele está falando de o Redentor. Ele está dizendo assim: eu sei que existe uma esperança, um Salvador, alguém que é poderoso para transformar essa minha tragédia numa linda história de superação e vitória. A palavra Redentor usada por Jó significa, Redentor significa aquele que redime, aquele que salva, aquele que readquire aquilo ou aquele que foi roubado, aprisionado ou conquistado. E Jó, quando fala: eu sei que o meu Redentor vive, ele está falando: eu sei que eu sou pobre e miserável pecador, eu mereço o inferno, por causa do pecado eu me tornei um escravo do pecado, mas graças a Deus ele providenciou uma promessa do filho dele, do Messias, do ungido de Deus, que eu crendo nessa promessa, eu sou redimido à família de Deus, eu sou perdoado, eu sou justificado. E Jó realmente, ele era uma pessoa salva por Deus, por isso ele podia dizer: eu sei que o meu Redentor. Ele não falou assim: eu sei que o Redentor vive. Ele falou: eu sei que o meu Redentor, o meu Salvador vive. Tenham todos um bom final de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.